Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Feliz em estar aqui na presença dos irmãos. E aproveitando que todos estão de pé, desejo convidá-los para lermos o texto sagrado no último livro da Bíblia Sagrada, livro de Apocalipse, no capítulo de número 13. Glória a Deus. Aproveitando para agradecer ao nosso dirigente pela confiança, ao auxiliar Jean pelo convite. 30 dias se passaram rapidamente. Eu estava aqui 30 dias atrás, recebendo a minha parte, quando ouvi a pregação aqui, e no fim ele me fez o convite. E aqui estamos, vivos, respirando, e isso é motivo de estarmos alegres na presença do Altíssimo. Amém? Faremos da seguinte forma, para que todos participem. Eu irei ler um versículo, posteriormente a igreja irá ler o versículo subsequente, tá bom? Ou seja, eu leio os ímpares e a igreja lê os pares. Todos acharam? Digam amém. E eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Com a igreja. Amém, mas pode ficar melhor. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Com a igreja. E adoraram o dragão, que deu a besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Foi-lhe dada uma boca para proferir arrogância e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para continuar por 42 meses. Com a igreja. E abriu a boca e blasfêmia contra Deus, para blasfemar o seu nome, e o seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Também foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Com a igreja. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Com a igreja. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é despegar a besta do lobo. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de cordeiro, mas falava como dragão. Com a igreja. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que a habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez grandes sinais de maneiras que até fogo fazia descer do céu à terra, à vista dos homens. Com a igreja. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido, que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem da besta, que receberá a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem da besta, para que ela falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Com a igreja. Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres
para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Com a igreja eu leio junto. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de um homem. O seu número é 666. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, a tua igreja leu comigo a tua palavra, Senhor. Quem não leu Bíblia na semana, pagou hoje aqui. Senhor, meu Deus, nesta noite eu te peço que esvazie o homem, Senhor, e encha o homem do teu Espírito. Que a tua igreja seja alimentada. E como eu sempre te peço, se necessário, ensina, se necessário, exorta, se necessário, edifica-nos na tua palavra, se necessário, repreende-nos na tua palavra, mas não permita que nós saiamos daqui da maneira que nós entramos, Senhor. O nosso espírito precisa ser alimentado para nos fortificarmos em Ti, e assim, estando fortes, Senhor, estaremos prontos para enfrentar o mundo lá fora, que quer nos tragar, nos sugar. Deus Pai, que o Teu Espírito se faça presente nesta noite, e que tudo que eu proferir nesta noite venha de Ti, no nome de Jesus, sempre dando glória a Deus. Amém. Eu quero a ajuda do Ministério de Louvor, como eu pedi. Amados irmãos, se passarmos um pouquinho do horário, vai ser um pouquinho só, porque eu tenho algo seríssimo para falar aos irmãos nesta noite. Como eu havia dito, 30 dias atrás, o auxiliar Jean fez-me o convite, e eu fiquei durante esses 30 dias pedindo a Deus uma mensagem para trazer à igreja no culto de missões. Há 15 dias atrás, às 3 horas da manhã, eu recebi um WhatsApp de um irmão da cidade de São Paulo. Algo bem suave mesmo. E na mensagem que eu recebi, o irmão tratara de um assunto muito polêmico no nosso meio, e que muitos não têm coragem de pregar ou têm medo de pregar. E o Espírito Santo me dizia: esta é a palavra para o culto de missões. Então, assim, quem bebeu água, bebeu, quem foi ao banheiro, foi. Eu queria que você prestasse muita atenção ao que Deus quer nos falar nesta noite. O título da mensagem de hoje é Choque de Realidade. E eu perguntei ao Senhor: por que choque de realidade? E Ele disse: porque a minha igreja ainda vive em fantasia e não acordou para o que está diante dos seus olhos. Lemos aqui no livro de Apocalipse, que é um livro enigmático, cheio de símbolos. Este livro, ele retrata uma destruição final terrível de todas as coisas. O livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João no período em que ele esteve preso na ilha de Patmos. Quem lê Bíblia sabe bem disso. A ilha de Patmos, que ainda hoje, se localiza no Egeu Meridional, situada a 55 quilômetros da costa sudoeste da Turquia. Enquanto João estava preso na ilha de Patmos, Deus, através de Jesus Cristo, que enviou o seu anjo, mostrou a João todas essas coisas. A destruição que João revela que haverá, ela é estarrecedora e muitas vezes inimaginável. Muitos pregadores têm até medo de pregar sobre o Apocalipse, porque o Apocalipse ele é um livro muito simbólico, de muitas interpretações, mas que também auto se interpretam. Então, no capítulo de número 13,
A epígrafe do texto retrata a besta que saiu do mar e a besta que saiu da terra. Um líder poderoso, astuto, carismático e ao mesmo tempo cruel, que se levantará no meio das águas com a proposta de paz e prosperidade para o mundo. Quem é que não quer hoje paz e quem é que não quer prosperidade? Se nós observarmos o andamento da igreja nos últimos 20 anos, nós vimos uma transformação no meio da igreja. Saímos de uma igreja que buscava apenas a espiritualidade para uma igreja que hoje busca, em sua grande maioria, a prosperidade. Então, é isso que este líder mundial tende a oferecer em breve. A paz que todo mundo busca, a indiferença de nações, de raça, de cor, de religião, ele vai unificar tudo isso e vai dar aquilo que as pessoas mais querem: serem prósperos. Prósperos em saúde, prósperos no dinheiro, ter uma boa casa, um bom carro, um bom emprego e viverem felizes para sempre, como diz o fim dos filmes, que é uma propaganda para a humanidade. Este líder mundial, ele receberá em suas mãos todo o poder religioso do falso profeta e todo o poder oculto das trevas, que será dado a ele pelo próprio Satanás, pelo próprio dragão. Ele regerá o mundo com vara de ferro, perseguindo e matando os seus opositores, e ele será adorado como Deus. Ele será adorado, ele será venerado, e no fim ele irá levar os santos, a igreja, para o matadouro, onde terão uma única escolha: lá, naquele lugar, negar o nome de Cristo ou ser morto por amor de Cristo. E eu perguntei ao Senhor, por que dessa mensagem? E assim como eu disse a vocês no começo, porque Jesus disse assim para mim: porque a minha igreja ainda vive na fantasia. Porque a minha igreja ainda não acordou para a realidade. Porque a minha igreja ainda não percebeu o que o mundo está apresentando, quais são os sinais que estão aí, que estão prevendo o meu retorno e o fim de todas as coisas. O coronavírus, ele não é apenas uma doença, ele é um sinal de Jesus dizendo: preparai-vos para o meu retorno, mas antes preparai-vos para o que está por vir. Ele tem levantado uma mensagem de salvação pelo mundo todo. Se você for no YouTube nos últimos 3 anos e você procurar pregadores sérios, comprometidos com a palavra de Deus, Deus tem usado esses pregadores para dizer: preparai-vos para o que está por vir, porque é pior do que a realidade que vocês estão enfrentando. Mas ainda tem gente vindo aqui buscar prosperidade, mas não quer ser obediente à palavra, nem obediente aos ensinamentos. Eu canso de dizer quando prego: quer prosperidade, seja obediente à palavra de Deus. Porque se você olhar para as Escrituras, todo aquele que foi obediente a Deus foi próspero. E você não conseguirá prosperidade sem obediência, a não ser que você siga as leis do mundo. Então precisamos acordar para esta realidade, de que o mundo ele está sendo preparado para um líder que chegará oferecendo paz e prosperidade, mas que regerá o mundo com vara de ferro. A liberdade que você jovem, que você senhora, acha que tem, o direito de vir ao templo, louvar e ouvir a mensagem, em breve vai acabar. Não vai ter mais mensagem, não vai ter mais conjunto, não vai ter mais pastor em cima do púlpito, porque a igreja será caçada e perseguida pelo líder que se levantará. Para muitos isso é fantasia, para muitos isso é ficção, mas está escrito: se você é crente,
você tem que seguir uma bússola. E a bússola é a palavra de Deus. Então basta, chega de mimimi, chega de querer estar sentado aqui procurando algo que você não vai encontrar. Mas aquele que verdadeiramente vier para aprender, seguir os ensinamentos e se preparar, este com certeza tem o Deus Todo-Poderoso olhando para ele. Aleluia. No livro de Mateus, no capítulo de número 24, quem tem Bíblia pode acompanhar. Jesus chamou esse momento da história do nosso mundo de a grande tribulação. No versículo de número 21 de Mateus 24, Jesus diz, preste atenção no que Jesus diz para a igreja, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Jesus está avisando a nós, preparem-se, porque quando esse dia chegar, haverá uma tribulação como nunca houve na história deste planeta. Jesus não está avisando isso para o ímpio, nem para líderes políticos. Ele está avisando isso para seus discípulos e para a igreja que somos nós. O mundo, igreja, mergulhará em um caos sem volta. Aleluias. E os povos irão chamar por um líder mundial. O mundo irá mergulhar em algo tão terrível que as pessoas não olharão mais para os governos, as pessoas não olharão mais para as religiões, as pessoas não olharão mais para os templos, as pessoas perderão a esperança e elas clamarão por socorro. E aí, a Bíblia diz que ele surgirá para reger o mundo e para trazer a solução para aqueles que habitam neste planeta. Aleluias. E ele se levantará enganosamente, e ele irá oferecer a paz e a prosperidade que o mundo precisa, mas ele exigirá algo das nações. Ele exigirá a fidelidade, a lealdade, a veneração e a adoração. A Bíblia diz que ele se colocará como Deus. Ele se assentará no templo de Deus e ele quebrará, esmagará todo o poder político e religioso. Está vendo essas paredes? Que foram levantadas com muitas dificuldades? Está vendo essas cadeiras que vocês estão sentados? Está vendo este som que foi adquirido com muita dificuldade? Isso não sobrará quando ele reinar. Tudo isso virá ao chão. Nada disso terá mais significado. O templo que as pessoas tanto veneram de pedra não passará de entulhos. Mas o templo que existe dentro do verdadeiro cristão, esse sim estará de pé e fortificado, porque ele foi erguido e edificado pelo arquiteto dos arquitetos, e ninguém, nenhum poder jamais conseguirá destruir este templo que está dentro de nós. Quem está entendendo diz glória a Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. Quem está entendendo diz glória a Deus. Agora eu ouvi a igreja. Em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo de número 3, Paulo afirma que antes do retorno do Senhor se manifestará o homem do pecado, filho da iniquidade. Preste bem atenção. Iniquidade aqui em Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, vem da palavra grega chamada anomia. Anomia significa ausência de leis ou de regras, anarquia,
desorganização. É isso que o anticristo vem fazer. No versículo de número 6 e número 7 de 2 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: e agora sabeis o que o detém. Detém quem? O anticristo. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém. Até que do meio seja tirado. Paulo está explicando para a igreja que o espírito do anticristo já opera naquele tempo, e ele continua a operar no nosso meio. Muitos falsos profetas já se levantaram, muitos falsos cristos já se levantaram, muitos homens já abriram templos e templos e templos em nome de Jesus, mas eles não estão servindo a Jesus, estão servindo a carne ou estão servindo aos demônios. Então é o espírito do anticristo já operando no meio de nós. Mas Paulo diz que antes que o anticristo carnal se manifeste, antes que ele se manifeste, existe alguém que o detém. Existe uma confusão em relação a isso. Muitos acreditam que quem detém o anticristo é a igreja. Muitos acreditam que quem detém o anticristo é o Espírito Santo. Mas quem detém o anticristo é o que a Bíblia diz. Quando Paulo fala aqui que ele é o filho da iniquidade, que significa ausência de leis. Para você entender, eu vou explicar. É o seguinte: se a iniquidade vem do grego anomia, que significa ausência de leis, então o que detém a manifestação do anticristo são as leis do mundo, são os governos. O nosso país, ele tem uma organização, ele tem leis. Se você sair aí fora e matar alguém, a lei vem e te prende. Se você roubar alguma coisa, a lei vem e te prende. Então existem leis e regras nas cidades, no seu trabalho, até na sua casa existem leis e regras. Então, enquanto existem leis e existem regras, o anticristo ainda não se manifestará. Mas quando o caos se implantar neste planeta, o que é que vai acontecer? As leis não mais serão interessantes para os homens, e as regras também. Observe o nosso governo, o Brasil. Há mais de 20 anos que eles tentam acabar com as leis e com as regras. Isso é uma preparação para a manifestação do homem da iniquidade, porque ele vem para destruir as leis e as regras e impor uma nova ordem mundial neste planeta. Glória a Deus. No primeiro verso de Apocalipse, capítulo 13, nós vemos que a besta, ela surge do mar. O mar significa água. Água aqui em Apocalipse significa povos, línguas, multidões e nações, como está escrito, você pode verificar no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. A Bíblia interpretando a própria Bíblia. Então, no capítulo 13, no versículo 1, diz que o anticristo, ele surgirá do meio das águas, do meio dos povos, e em 17:15 diz que essas águas são nações. Então ele surgirá do meio das nações. No verso 2, João assemelha a besta a 3 animais: o urso, o leão e o leopardo, e a um ser mitológico, o dragão, que lhe confere todo o poder. Eu estou na introdução para a igreja entender onde Jesus quer nos levar. Esses animais descritos aqui no livro de Apocalipse por João, quem lê Bíblia sabe que em Daniel, capítulo de número 7, Daniel também refere-se a esses animais. Só que lá em Daniel, ele fala do urso,
ele fala do leopardo e ele também fala do leão. Mas ele não dá o nome do quarto animal. João diz que é o dragão. Já Daniel, ele diz que este animal é espantoso. Este animal é muito violento. Este animal tem dentes como de ferro e 10 chifres. Mas João diz que este animal é o dragão, o próprio Satanás. O urso, o leão, o leopardo e o dragão são a representação dos maiores impérios que já passaram por esta terra. Os impérios babilônico, medo-persa, grego-macedônico e o Império Romano é a representação desses 4 animais. Quem já leu história ou quem já assistiu filmes de Hollywood sabe que esses 4 impérios, quando estavam no poder, cada um em sua época, massacraram, devastaram nações, vilas, cidades e outros impérios. Eles matavam, decapitavam, tiravam até a pele daqueles que se opuseram a eles. Aí vem a Bíblia dizer o seguinte, que a besta que vai se levantar, que é o anticristo, ela receberá a força dos 4 impérios juntos. Vou deixar você pensar. Se Roma era ruim, se a Macedônia foi péssima, se os grego-macedônicos foram terríveis, se o Império Médio-Persa colocou fogo no antigo mundo, imagina um homem que terá o poder dos 4, caracterizado dentro de si. Está na Bíblia. É um choque de realidade. Aleluia. Ela receberá a força. E ela irá massacrar os que se opuserem a ela. O dragão, Satanás, ele introduzirá o seu reinado na terra, imitando Deus. Porque Satanás é um imitador de Deus. E ele trará a adoração sobre si através da besta. Glória a Deus. Satanás introduzirá no nosso planeta a adoração à falsa trindade. Nós adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Satanás introduzirá a falsa trindade, o anticristo, o falso profeta e o dragão. Jesus, quando morreu na cruz, que ressuscitou, ele fundou neste planeta a sua igreja. Satanás vai imitar Jesus. Ele vai fundar aqui a sua igreja e se colocará como Deus. E o pior disso é que muitos seguirão os seus ensinamentos com promessa de paz e de prosperidade. Aleluia. Quando ele fundar a sua igreja para atrair as nações, o capítulo de número 13 diz que o falso profeta será ferido com a chaga mortal. E imitando Jesus nos seus 3 anos e meio de ministério, o falso profeta virá e curará a besta, dando o poder à besta. E as nações irão se maravilhar, José, para convencer ainda aqueles que estão com dúvidas. Satanás imitará Elias no Monte Carmelo, quando Deus fez o fogo descer do céu e queimar o altar, e o povo de Israel viu quem realmente era Deus, que era Jeová e não Baal.
Mas Satanás, quando estiver no trono, ele também fará fogo descer do céu e queimar o altar. Aí as nações vão dizer: este verdadeiramente é Deus. Quem batalhará contra ele? Você está entendendo? Aleluia. O anticristo, ele estará no poder absoluto do planeta Terra. Glória a Deus. Satanás reinará sobre os homens e começará a blasfemar contra o nome de Deus, contra o seu tabernáculo e tudo que representa Deus. Quando a Globo no Carnaval mostrou Jesus Cristo sendo arrastado, a representação, é claro que não era dele. Nós que somos cristãos, nós ficamos revoltados. Quando vimos um travesti pendurado numa cruz, nós ficamos revoltados. Mas quando a besta começar a blasfemar contra Deus, contra a igreja, contra o tabernáculo, ninguém terá coragem de dizer nada, porque acreditarão que estão fazendo a coisa certa. Mas o nosso Deus é tão bom que Ele avisa antes de acontecer. Amém? O anticristo, no versículo de número 7, começará a guerra contra os santos, pois lhe será permitido guerrear contra os santos e vencê-los. Aí eu me pergunto: quem são os santos que a Bíblia tanto fala, principalmente Apocalipse? Os santos são vocês, é a igreja de Cristo. Os que não aceitaram o governo de Satanás. A Bíblia diz que a besta vencerá os santos. A Bíblia diz que a besta, no versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse, ela diz que o anticristo vencerá os santos. Mas a besta também será derrotada pelos santos. Como é que é isso? Como é que o anticristo vai vencer a igreja, mas a igreja também vai vencer o anticristo? Eu explico a você. Nós venceremos pelo sangue do Cordeiro. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós venceremos pelo sangue do Cordeiro. Nós venceremos pelo sangue do Cordeiro. Não é porque nós somos fortes, não é porque a gente vem para a igreja todo dia, não é porque a gente sangra o joelho no chão, não é porque a gente come Bíblia. Não, nós venceremos pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. No versículo 8 diz que os que vão adorar a besta são aqueles que não estão escritos no livro da vida. Quem vai adorar o anticristo são aqueles que não estão escritos no livro da vida, ou seja, não nasceram de novo. Ô irmão Tiago, mas será que alguém dentro da igreja vai estar no meio daqueles que vão adorar? Sim, infelizmente. Por quê? Porque não nasceram de novo, não olharam para a palavra, não procuraram a espiritualidade, preferiram ser ensinados por preceitos de homens, preferiram permanecer no mais do mesmo e não procuraram o Senhor em secreto para dizer: eis-me aqui, sou teu servo, ensina-me a mim. Aleluia! Eu já sinto a presença do Espírito aqui. O Espírito está gritando aqui dentro hoje, dizendo: desperta! Saiam da fantasia. É um choque de realidade. Aleluia. Glória! Aleluia. Significa dizer que a besta terá o poder de matar os santos, mas aqueles que forem fiéis até o fim receberão o poder para resistir à besta e morrerão como mártires dos antigos coliseus, sabendo que estarão salvos por amarem a Cristo.
A igreja vai vencer o anticristo como? O anticristo, ele tem até o poder de tirar a sua vida. Você será colocado diante de uma espada, diante de uma arma, diante de uma forca, diante de uma fogueira. Mas aí Deus vai preparar os verdadeiros adoradores, os verdadeiros servos. Deus nos revestirá de todo o poder, de toda a glória, porque na hora nós não iremos fraquejar. Naquele momento de decisão, quando a arma foi engatilhada na sua cabeça, glória a Deus, e alguém disser para você, ou nega o nome do Senhor Jesus Cristo, ou morre, você vai olhar nos olhos do carrasco e vai dizer, eu morro por amor ao Filho de Deus. Porque se for por nós, varão Josué, nós iremos fraquejar. Mas se é pelo poder do Altíssimo, pensa você que as pessoas que morreram nos coliseus, comido por leões, você pensa que era na força delas, que elas estavam ali? Não. Elas estavam ali na força do Altíssimo. Penso eu, que quando os leões estavam vindo para devorá-las, elas não viam o leão, mas elas viam os anjos de Deus glorificando ao nome do Altíssimo e dizendo, não te preocupes, porque já já estarás no paraíso. Aleluia! E vai chegar a onda. Glória! Queria mandar combate. Vamos. Aleluia! Que tira conda yaraste, ne conda yashe, arala comba. Hebraiende kaya suci, ada komala fone. Igandai, rekochanya mastai fornika. Rikechon chararun chamas. Eka yoronovan chanya stepai. Glória! Deus está te chamando para um choque de realidade nesta noite. Satanás, ele terá o poder de tirar a primeira vida da igreja, mas a segunda vida ele não terá o poder de tocar, porque ela pertence a Deus. Deus preparará e fortificará a igreja para que ela resista no tempo da apostasia. O tempo da apostasia, como Paulo diz, é um tempo que nós veremos um completo esfriamento espiritual. Cuidado, porque esse esfriamento já está começando no meio do povo de Deus. O presbítero falou muito bem aqui, quando ele deu o exemplo do avião. Aqueles que estão distantes de Deus veem Deus pequeno, mas aqueles que estão próximos de Deus veem Deus grande. Significa dizer que aqueles que estão próximos de Deus estão espiritualmente se preparando para o dia da glória, mas aqueles que estão distantes de Deus ainda estão na carne. Então é preciso ter um cuidado absoluto sobre isso. Esse é o período da grande tribulação. Apenas os que andam de acordo com a verdade, os defensores da fé, os adeptos da oração, os amantes da palavra verdadeira, os que guardam os seus tesouros nos céus, como a Bíblia manda guardar, os humildes de coração, os verdadeiros servos, estes serão revestidos do poder para resistir à besta naquele grande dia. Mas os crentes carnais não resistirão e negarão Cristo, perdendo portanto a sua salvação. Aleluia! Aprenda uma coisa: não há nada mais importante do que a salvação. Se você precisar perder o braço pela salvação, perca. Se você precisar ficar cego pela salvação, fique cego. Se você precisar perder os seus bens e viver na miséria, perca os seus bens e viva na miséria. Mas não perca a sua salvação. A peça nos mostrou: o rico tinha dinheiro, mas não teve a salvação. O pobre não tinha nada, mas foi viver com Deus para todos sempre. Aleluia. Isso não tem preço, apenas o valor que foi o sangue de Cristo na cruz do Calvário.
Estou concluindo. Existe, porém, um outro questionamento a ser levantado neste texto. E o que eu vou falar aqui é muito complexo. Mas eu não quero levar para a questão escatológica da coisa. Eu não pretendo entrar nessa visão, mas eu não posso deixar de pontuar isso aqui. Pois muitos enxergam este período de tribulação como um momento em que a igreja não estará mais aqui. Eu cresci aprendendo sobre isso. Eu cresci ouvindo alguém dizer assim: e se Jesus voltar agora? E se Jesus voltar amanhã? E se Jesus voltar aqui daqui a 15 minutos? Mas a Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia não ensina um arrebatamento secreto. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia, ela até dá textos que sustentam isso. Mas se você ler apenas o capítulo 13 de Apocalipse, você vai ver que a visão é um pouco equivocada. É um pouco mais de cultura do que de Bíblia. E aí eu fui pesquisar sobre isso em livros, em sites, em blogs, em textos antigos e atuais. E veja bem o que é que eu encontrei. Através dos anos, essa cultura se estabeleceu no nosso meio, do chamado arrebatamento secreto. Até filmes sobre isso tem. E eu fui procurar a fonte de onde tudo isso começou. E foi lá no ano de 1830, na Escócia. Presta atenção para aprender. Uma garota de 15 anos de idade, chamada Margaret MacDonald, teve uma visão, um sonho, eu não sei. E ela fazia parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Ela era uma membra da igreja. Ela era um membro daquela igreja. Lá no século 18, 17. E ela contou isso para a igreja. E naquele tempo os boatos iam se espalhando. E chegou, anos depois, aos ouvidos de um homem chamado John Dee, que era pregador do Evangelho e foi o fundador do dispensacionalismo. Que é isso, Tiago? Isso é aquela velha história conhecida no meio dos pentecostais. Uma vez salvos, salvos para sempre. Eu aceito Jesus hoje, posso viver uma vida de pecado, mas eu estou salvo. Eu não preciso seguir a Bíblia, que eu estou salvo. Eu não preciso orar, porque eu estou salvo. Eu não preciso respeitar o próximo, porque eu estou salvo. Eu disse sim, e biblicamente isso não existe. A questão do dispensacionalismo. Ah, irmão, eu estou salvo porque nós vivemos o tempo da graça. Então, se vivemos o tempo da graça, a lei não é mais atual para mim. Então, eu posso pecar porque o meu pecado já foi para Jesus, ele já morreu na cruz, os meus pecados já foram imputados nele e eu estou salvo. Então, desse jeito está todo mundo salvo, o Papa está salvo, os padres estão salvos, os pastores estão salvos, está todo mundo salvo. Mas né, a Bíblia não ensina nada disso. Então isso foi preceito de homem. Então John Dee, ouvindo sobre isto, começou a pregar sobre isso e disseminar lá para aqueles lados da Europa, da América, onde ele estava. E no ano de 1909, um homem chamado Cyrus Scofield publicou uma Bíblia chamada Bíblia Scofield. Nessa Bíblia, além dos textos sagrados, existiam teses sobre esta visão de pré-tribulacionismo e que a igreja seria tirada antes de tudo o que acontecera e levada para os céus. E ninguém ia sofrer, porque todo mundo que dissesse sim, eu quero Jesus, estava salvo. E ele dizia mais na Bíblia dele: aquele que não acreditar no que eu estou escrevendo, porque ele dizia o seguinte, afirmava que as teses escritas se igualavam à palavra de Deus. Veja que negócio terrível. Ele escreveu uma Bíblia, onde ele inseriu o texto sagrado, inseriu suas teses escritas por si mesmo, e ele dizia, as minhas
minhas teses, elas são iguais à palavra de Deus. Se você não aceitar, você é um herege. Mas aí a Bíblia, lá no livro de Apocalipse, lá no finalzinho, ela diz assim, que ninguém pode tirar um tiro ou uma vírgula, nem tirar e nem acrescentar. Não é verdade? Então essa é a verdadeira heresia. Então isso foi disseminado. Quando o pentecostalismo chegou ao nosso país, quando a Assembleia de Deus e as outras denominações foram fundadas, o nosso país era um país onde os nossos pais na fé pouco tinham leitura, pouco sabiam da palavra, e eles pregavam mais do que ouviam do que liam. Então eles pegaram a cultura e disseminaram no nosso meio, e ela está presente e viva até hoje. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a igreja sim passará por um período terrível. Eu não posso afirmar a você que nós iremos passar até o fim, ou até a metade, ou só o começo. Eu só sei que a Bíblia diz que nós estaremos lá e que iremos sofrer, e que aqueles que estiverem vivos terão que ter uma escolha: ou negar a Jesus ou seguir a Jesus. Para concluirmos, glória a Deus, os que seguirem a besta receberão regalias, como eu falei no início, a tão sonhada paz nos seus primeiros 3 anos e meio de prosperidade. Também irão receber uma marca na mão direita ou na testa, que poderá ser um sinal, um símbolo, ou o nome da besta, ou mesmo o seu número, o 666, que é o número de um homem. Nesses primeiros 3 anos e meio, só comprarão e venderão quem tiver a marca. O sinal significa a renúncia do homem quanto ao Filho de Deus, e a venda de sua alma para Satanás. Aquele que marcar a si com o número, com o símbolo ou com o nome, ele renunciará a Jesus automaticamente e venderá a sua alma para Satanás. O dragão, como eu já falei, ele imita a Deus. Se Deus é perfeito e o número da perfeição é 7, então a Trindade Josal, ela é 7, 7, 7. Aí Satanás quer imitar a Deus. Aí Satanás implantará a falsa trindade. Então ele é o 666. Satanás tenta se aproximar da perfeição através deste número. Ele também tenta usar o nome dele como marca, imitando a Jesus, porque Jesus é o nome sobre todo o nome. Então ele colocará o nome na marca para tentar ser o nome sobre todo nome, mas não há nome no céu, nem na terra, nem no inferno maior do que o nome de Cristo. Aleluias. E ainda tentará usar o símbolo da cruz. Só que a cruz de Lúcifer é a cruz invertida. A de Cristo é a cruz que estava no Calvário e recebeu o sangue do Filho de Deus. Então virá o segundo período de reinado e dirão: estamos em paz, estamos em segurança, nós somos prósperos, nós temos um Deus sentado no templo que nos ama. Aí, então lhe sobrevirá repentina destruição, como está escrito em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. Satanás vai massacrar os santos, perseguindo, destruindo e matando os que ficaram contra o seu reinado. Para concluirmos, quando tudo estiver consumado, de acordo com os propósitos de Deus, então acontecerá o que está escrito em 2 Tessalonicenses. Veja o que Paulo escreveu: que o Senhor Jesus retornará e ficará onde? Nos ares.
Os que estão mortos ressurgirão em corpo de glória, e os que estiverem vivos serão transformados. Aleluia, glórias a Deus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. A Bíblia diz que com o sopro da sua boca Ele destruirá o homem da iniquidade, a besta, o dragão e o falso profeta, que serão acorrentados e serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre, e eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. Essa é a realidade que Jesus quer te mostrar nesta noite. No livro de Mateus, no capítulo de número 24, no versículo de número 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu sei, não me engano, que infelizmente uma boa parte de vocês que me escutam nesta noite irão encarar esta mensagem como uma mensagem qualquer. Mas se apenas um de vocês enxergar esta mensagem como um despertamento e um choque de realidade, eu estou satisfeito. Porque não é mais tempo de brincar, é tempo de refletir, é tempo de olhar para a Bíblia, é tempo de olhar para Deus, é tempo de olhar para os céus, é tempo de abrir a boca para glorificar quem realmente merece glória. O povo só glorifica por prosperidade, mas não glorifica por palavra disseminada através da verdade e da Bíblia Sagrada. É tempo de mudarmos, é tempo de acordarmos, é tempo de sermos cheios do Espírito Santo, antes que o tempo da apostasia venha sobre nós, para que nós possamos estar preparados para o que há de vir. O ministério vai cantar, e eu quero que você feche os seus olhos e ore agora. Peça a Deus discernimento, peça a Deus que faça uma visita ao seu coração nesta noite. Não fique olhando para mim, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Diga para Deus: eu quero, Senhor, um despertamento. Eu quero esse choque de realidade. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Eu quero despertar. Eu quero olhar para a tua palavra com outros olhos. Eu quero me ajoelhar para orar com outra visão, com outro pensamento. Eu quero me desapegar das coisas terrenas e me apegar às coisas espirituais. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Aleluia. Fique em pé e vamos orar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Senhor Deus, eu preguei a tua palavra. Aqui está a tua igreja de pé. Fiz aquilo que o Senhor me mandou. Entreguei tudo aquilo que o Senhor me ordenou. Agora com o Senhor. Agora é com o teu Espírito. Convença aquilo que está no pecado. Desperta aquele que está cego. Arranca as escamas dos olhos daquele que não quer enxergar. Eu não posso fazer uma cirurgia na mente desses irmãos, na mente dessas